Eu vou falar nesse vídeo aqui não saiu diretamente da minha cabeça, eu que inventei isso não. Está embasado aqui em revolução sexual e perspectiva bíblica e análise médica. Então, nós vamos falar sobre esses pensamentos, como tem sido a revolução sexual. Os autores eles trazem desde lá do Jardim do Éden, quando o pecado entrou no mundo, quando o pecado entrou na vida do ser humano, porque era perfeito. A sexualidade, tudo ali era perfeito entre o homem e a mulher. Mas quando o pecado entrou no mundo, aconteceu o quê? Uma depravação, uma mudança na forma de pensar a sexualidade. E através dos anos, ao longo dos anos, os autores vão mostrar o que foi a revolução sexual. Melhorou a vida do ser humano? Trouxe alegria? Trouxe paz? Mas o que a gente vai ver que não trouxe tudo isso que as pessoas pregam por aí. Essa liberdade sexual que é falada, ela não trouxe benefício para a sociedade. E o nosso primeiro ponto, os autores já começam falando o que é a revolução sexual e a cultura dessa revolução, como isso impactou na nossa vida. De forma silenciosa, ela trabalha para desconstruir os valores cristãos na mente da mulher cristã. Primeiro, eles fazem a inversão de fluxo. Começam a trazer aquelas ideologias, aqueles pensamentos, usando através das grandes mídias, das grandes empresas, para que possa mudar os valores que nós, mulheres cristãs, devemos seguir e devemos defender. Então, eles começam com essa inversão de valores, utilizando-se de pessoas que são influenciadoras de grandes massas e usa essas pessoas para que elas venham defender esses pontos. Usa essas pessoas que influenciam grandes massas, deixando você ali silenciada, porque a palavra é essa. E aí eles vêm trazendo com grandes estardalhaços? Não, vai colocando esses valores, essas novas formas de pensar de forma silenciosa. Hoje em dia nós podemos ver nos filmes, né? Antigamente era muito velado, era muito mais difícil falar sobre algumas temáticas, mas hoje é escancarado para todas as idades, nas escolas são falado disso, nos filmes infantis são colocadas essas ideologias. E aí, como nós mulheres cristãs podemos nos defender? Através da palavra de Deus, através do que a Bíblia nos ensina, através dos valores cristãos, porque nós somos conservadores, nós somos o sal da terra. Se o sal perde o sabor, perde ali, né, seu valor, o que vai adiantar? Não vai fazer diferença nenhuma. Então o livro vai chamar também a nossa atenção para que nós possamos, sim, defender os nossos valores e não aceitar as mentiras de Satanás. E esses grandes pensadores também, eles fazem uma distorção do que diz a palavra de Deus. É uma distorção gradual do design criado por Deus. Começa a dizer assim, ó, ser homem ou ser mulher é determinado pela sociedade, pelo ambiente que ele vive. E não é algo assim, quando criou sim em papel em branco, nasceu em papel em branco, e é a sociedade que vai determinar se vai ser um homem, se vai ser uma mulher essa criança. Mas isso é mentira de Satanás. É uma ideologia que vai contra o que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus diz lá em Gênesis assim, ó, e criou Deus homem e mulher. Deus criou um papel em branco? Não, ele criou homem e mulher. É a sociedade que vai definir? Não. Deus criou homem e mulher, já está definido. E os autores do livro também trazem estudos da neurociência, da medicina, para mostrar que o que a Bíblia diz é verdadeiro. Então, você, mulher cristã, é chamada por Deus para que você possa defender essas verdades dentro da sua casa, para os seus filhos. É você ensinar os seus filhos que eles têm um Criador, que eles são imagem e semelhança de Deus, porque quando você permite que essas ideologias, que essas coisas, esses pensamentos influenciem a cabeça dos seus filhos, é isso que Satanás faz. Eles são o quê? Espiritualmente fracos. Eles são pessoas que não têm força, porque vai aceitar tudo, qualquer coisa serve, porque eles não têm ali alicerçado da onde eles vieram, para onde eles vão, quem é o seu Criador. Mas isso é ensinado dentro de casa. É a importância de você, mulher cristã, ler a Bíblia, saber de onde você vem, de onde que você vai,
quem te criou, quem te formou. Aí o salmista Davi, ele fala assim, lá no ventre da minha mãe, o Senhor me entreteceste, o Senhor me criou, o Senhor já sabia quem eu era. E é assim que a palavra de Deus nos fala. Então nós temos que falar para nossos filhos, olha, você foi criado por Deus de uma forma tão perfeita e maravilhosa. E Satanás quer tirar isso de você, porque você é a imagem e semelhança do Senhor Deus. Isso não é para todos, é para você, meu filho e minha filha. E aí você vai começar a dissipar, porque quando nossos filhos estão na base, estão firmados na rocha, não tem ideologia nenhuma que vai tirar eles do caminho. Agora nós vamos entender como a neurociência e a arquitetura cerebral feminina, elas desmascaram a ideologia de gênero. O primeiro passo é você entender que você é criada por Deus, porque há diferença desde o ventre lá da mulher sendo criada, há hormônios diferentes tanto na mulher como no homem. Então, há uma diferença já determinada por Deus, criada por Deus. E os autores trazem muitos estudos científicos que comprovam que a mulher é diferente através do seu cérebro também. O cérebro da mulher é diferente do homem. A organização cerebral é diferente. Como a mulher tem as suas emoções e também como ela expressa suas emoções é diferente. E a ciência, a neurociência, comprova o que a Bíblia diz. O Senhor Deus nos criou com papéis diferentes. A mulher é para ser uma auxiliadora idônea, o homem é para ser aquele que supre as necessidades dentro do lar, é para ser aquela pessoa, o líder, o sacerdote do lar. Então há uma diferença, mas quando a inversão de papéis, quando há inversão de valores, quando a gente quer tomar o lugar um do outro, acontece as crises, acontece o que nós estamos vendo na nossa sociedade, uma sociedade corrompida, uma sociedade que ela não está cada vez mais distante de Deus, sendo aceitando tudo e conta coisas, porque a liberdade é o que importa. Você pode ser livre, mas quando eles pregam essa liberdade, não é uma liberdade verdadeira, é uma liberdade que leva à escravidão. É uma escravidão que aprisiona ainda mais o ser humano no mundo de pecado, mais distante de Deus ainda é. Então não tem como vir esses pensamentos diabólicos de ideologia de gêneros dizer que a mulher e o homem são iguais. Cada um pode escolher quem é. Não, o Senhor já escolheu se você é homem, o Senhor já escolheu se você é mulher. Ele determinou e nós, servos de Deus, precisamos arregaçar as mangas, defender, cuidar do nosso lar para que os nossos filhos venham saber quem eles são em Cristo Jesus e não que eles são uma mera formação, uma coincidência, uma mera formação social. Não, eles foram criados, projetados com Deus para um propósito e é para um propósito celestial, para fazer muitas pessoas chegarem a Cristo. A ciência médica comprova o que a Bíblia diz há milhares de anos. E quando um homem e uma mulher se unem, eles se tornam uma só carne. E aí é o elo perfeito da criação de Deus. Porque o Senhor Jesus, ele também compara a igreja de Cristo como um relacionamento de um homem e uma mulher, né? A noiva e o seu noivo. Então ele coloca isso, então, porque é maravilhoso, que deve ser muito bom para o casal, e é, quando é vivido de acordo com a palavra de Deus. Mas quando há um desvio desses padrões, através da utilização da pornografia, através também da separação desses casais, acontece uma epidemia mortal que destrói os mecanismos de afeto natural, que destrói a sensibilidade desse ser humano e ainda problemas emocionais de todas as espécies, porque há uma separação dessa carne que você se uniu. Então a ciência mostra a importância da gente cuidar então do nosso relacionamento conjugal, porque não vai gerar problemas só para nós não, como casal, vai gerar problemas emocionais para os nossos filhos. A gente vê essa instabilidade emocional no ser humano através dessa separação entre os casais, e não só entre o casal, mas também entre os seus filhos. Então é algo muito destruidor, muito maléfico para as famílias, mas Satanás vem dizer, vem pregar através dessas ideologias que você tem a liberdade para casar quantas vezes você quiser,
que o casamento não precisa ser essa coisa que dura para a vida inteira. Você pode casar com outra pessoa ou então conhecer outra pessoa, não precisa ser fiel, porque cada um pode conhecer outras pessoas, mas a gente gosta da companhia um do outro. São mentiras de Satanás. E nós, como servas de Deus, devemos combater esses tipos de pensamento, porque o Senhor Deus, ele usa a mim e a você para ler, entender a palavra e ensinar para os nossos filhos, para a gente blindar os nossos casamentos, blindar a nossa vida toda, espiritual, física, matrimonial, relacionamento com os filhos, para que Satanás ele não venha ter nenhum espaço para operar essas coisas malignas no nosso meio. Então aproveita esse momento de reflexão e já se inscreva aqui no canal, porque agora nós vamos aprender como nós, mulheres cristãs, podemos posicionar diante desses tipos de ideologias, desses tipos de pensamento, para que nós possamos ensinar a nossa geração, para que elas possam ser fortes em Cristo Jesus. O primeiro passo é você entender que você foi criada por Cristo Jesus, que você tem uma complexidade cerebral, que você é diferente do homem, e por você ser diferente, você tem um papel a exercer dentro da sua casa, na sociedade, na sua família, diferente da do seu esposo, que cada um tem algo determinado por Deus e não é a sociedade que determina. Quando você entende essa complexidade cerebral, quando você entende que você é diferente, que você tem um papel diferente, que você é importante do jeito que Deus te criou e você não precisa usurpar, querer ser igual ao seu esposo, querer ser a líder, a que manda, aí você vai entender que essas ideologias não há espaço para você. E nós, mulheres cristãs, somos o termômetro dentro do nosso lar. Nós, então, direcionamos nossos filhos. Se nós temos um pensamento aí, né? Ai, feminista, ai, um pensamento que não agrada a Deus, você não sabe quem você é em Cristo Jesus, você passa isso para os seus filhos também. Então, você precisa estudar e cada dia mais. Nós, mulheres cristãs, temos uma certa preguiça de buscar conhecimento, de ler a palavra de Deus na íntegra, mas você precisa, como serva de Deus, se levantar, ler a Bíblia, porque nós só conseguimos combater as mentiras de Satanás com as verdades da palavra de Deus. E não existe outra forma, é através de conhecer a palavra de Deus, de viver a palavra de Deus, de ter os valores cristãos arraigados na sua vida, é que nós vamos poder mudar, é que nós vamos poder combater. Muitas pessoas não conseguem combater, mulheres cristãs, combater esse tipo de ideologia, não se sabe como se comportar, como se defender, porque elas não leem a Bíblia, primeiro passo, e porque também não buscam conhecer esses tipos de ideologias para combater. Vive de ouvir o que os outros dizem. Não, você precisa ter o conhecimento para você se posicionar, porque agora você está ali com todo o conhecimento, você está preparada, você está armada para combater as ciladas de Satanás. A estabilização emocional e a proteção da sua identidade, ela só pode ser combatida através da palavra de Deus. A palavra de Deus é o único meio para a gente combater, porque lá no livro de João fala assim: a verdade vos libertará. A verdade não nos deixa confundidos. E que verdade é essa? Da palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala que eu sou? Quem eu sou em Cristo Jesus através da palavra. Quando você tem isso determinado, não há espaço para nenhuma mentira de Satanás. Não há espaço para que você possa ficar itubiando. Será? Ah, não, mas eu preciso ser assim. Ah, isso é que eu tenho que aceitar. Não, seu gênio é diferente. Jesus já criou, o Senhor Deus já determinou. XX, XY e fim. Já está determinado na genética. Então não precisa você ficar pensando, dando ouvido para Satanás. Porque quando você dá ouvido, você vai agir como Eva. Aqui no livro fala. Quando você começa a parar para ouvir essas coisas, esses pensamentos, você começa a agir como Eva. Eva, ela parou para ouvir a serpente. Talvez se ela tivesse a serpente chamado a atenção dela e ela passado direto, ela não tinha cometido aquele pecado. Não tinha errado, não tinha causado
tantas decepções, tantas dores, não só para ela, mas também para sua família, para os seus filhos lá na frente, a gente vê a história como aconteceu. Então, às vezes, nós não podemos emprestar, às vezes não, nós não podemos emprestar nosso ouvido para Satanás. Nós devemos fechar as brechas dentro da nossa casa. Que tipo de coisa seus filhos estão assistindo? É através das grandes mídias que está reproduzindo esses tipos de pensamento, às vezes de uma forma silenciosa, velada, sabe? Ali só uma cenazinha, foi uma cena rapidinha no filme, mas isso vai ficar gravado lá no pensamento dos seus filhos. Através dos jogos, um beijinho ali do personagem, de um homem com homem, de uma mulher com uma mulher. O que tem? São amiguinhos. Não. Não aceite essas coisas dentro do seu lar. Desligue, não assista, não permita. Você deve, então, olhar o celular dos seus filhos. Você deve ser essa mulher, essa que rodeia mesmo, sabe? Assim, que essa vanguarda toda. Você deve ser a que protege, que constrói muros em volta do seu lar. Porque quando as cidades estavam lá em Jerusalém, com os muros derrubados, o que acontecia? Veio o inimigo, entrava e fazia festa. Mas agora, reconstruiu os muros. Agora a cidade está fortificada novamente. E você, mulher cristã, você foi chamada para esse tempo. Você foi colocada nesse mundo, nesse tempo que nós estamos vivendo, para construir muros em volta da sua casa, da sua família, porque quando você levanta os muros através da palavra de Deus, de ensinar as verdades da palavra de Deus, de averiguar se seus filhos estão assistindo coisas que não agradam, que não estão concernentes, o que eles estão ouvindo no colégio, quais os tipos de doutrinação que está tendo lá dentro, você tem que combater na sua casa. É através da palavra de Deus, é o joelho no chão pedindo estratégia a Deus que ele vai te direcionar e os muros serão levantados e você vai blindar a sua casa e sua família contra esses levantamentos de Satanás. Depois de tudo que nós conversamos aqui, talvez você se pergunte, será que a mídia, as grandes mídias, vai continuar atacando as famílias, atacando o projeto original de Deus? Vai sim. Mas o que tem que mudar não é você ficar se perguntando se vai continuar, porque o mundo ele jaz no maligno, vai continuar cada vez pior. Mas nós devemos então entender que através do nosso conhecimento, da nossa busca na palavra de Deus, de joelho no chão, nós conseguimos sim blindar a nossa família, proteger as nossas famílias e cada vez que nós nos achegamos mais a Deus, quando nós pedimos para o Espírito Santo nos direcionar, nos mostrar, me mostra Espírito Santo, onde está havendo uma brecha aqui no meu lar para que eu possa tampar, para que possa levantar os muros para a tua glória, porque eu tenho filhos para o Senhor, não para esse mundo pecaminoso, esse mundo que diz que meus filhos não são nada, porque isso é mentira de Satanás, porque é isso que as ideologias vêm falar, você não é nada, e as pessoas aceitam isso. Mas você vai falar assim, eu tenho filhos para a glória de Deus. Eu tive filhos para honrar a Deus. Porque os meus filhos não é que eles não são nada, eles são tudo. Porque o Senhor Deus disse que os meus filhos são herança. E quem tem herança tem tudo. Tem bênção, tem vitória. Quando fala de herança, fala de bênção. E é isso que seus filhos são. Mas nós precisamos semear a Bíblia, semear as verdades de Jesus, plantar isso no coração e na mente deles diariamente. Não é hoje, amanhã não, mas é todos os dias. Você reafirmar que eles são amados em Cristo Jesus, são criação de Cristo Jesus. E eu te convido a comentar assim, ó, eu defendo a minha família. Eu defendo a minha família. Assim você vai comentar aqui e você vai estar mostrando que você é contra essas ideologias de Satanás. E você vai se levantar como uma mulher guerreira que constrói muros dentro da sua casa, fortalece a sua família, porque nós somos chamadas para ser essas mulheres guerreiras, se levantar, construir muros, fechar as brechas mesmo, para que Satanás não venha entrar dentro da nossa casa e implantar mentiras dentro da cabeça dos nossos filhos.